Então, pessoal, hoje nós temos aqui um texto sobre mitocôndrias e eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre o genoma dessas organelas. Vai ser um vídeo bem rapidinho aqui comigo e depois eu vou liberar vocês para fazer a leitura desse texto. Esse texto é da revista Genética na Escola, é uma revista maravilhosa para quem está aí no curso de Ciências Biológicas, licenciatura ou mesmo bacharelado. E para aqueles curiosos da biologia que gostam aí do assunto, né, que estão no curso de enfermagem, no curso de medicina. Então, as mitocôndrias dos plastídeos são organelas que apresentam genomas próprios que diferem tanto em estrutura como em composição gênica dos genomas nucleares eucarióticos. Esses genomas são chamados de genomas extranucleares e contém essencialmente um elenco de genes relacionado às funções de cada organela, centradas na síntese de ATP como fonte de energia. A presença desses genomas próprios é resquício da origem evolutiva dessas organelas. Mitocôndrias e plastídeos evoluíram a partir de bactérias que foram internalizadas inicialmente como endosimbiontes em células eucarióticas ancestrais. A identidade dessas bactérias envolvidas pode ser inferida a partir de estudos comparativos entre genomas de organelas e genomas bacterianos. As mitocôndrias descendem de bactérias da classe da alfa-proteobactéria, do filo Proteobacteria, embora o momento da evolução eucariótica no qual isso ocorreu ainda seja bastante controverso. A partir do reconhecimento recente de que todos os eucariotos atuais possuem mitocôndrias, acredita-se que o evento de endossimbiose, que deu origem às mitocôndrias atuais, se deu em uma célula eucariótica ancestral de todos os grupos eucarióticos atuais. Já os plastídeos, por sua vez, originaram-se de uma bactéria do filo Cyanobacteria, primeiramente de vida livre, e sua célula hospedeira inicial foi a de um eucarioto não fotossintetizante, com núcleo, citoesqueleto e mitocôndria, ou mitocôndrias até. É provável que a célula hospedeira eucariótica primordial foi um ancestral comum de algas verdes, vermelhas e glaucófitas, do supergrupo Plant. Eventos de endossimbiose secundários e terciários, então, entre os eucariotos, explicariam essa disseminação atual dos plastídeos em linhagens de outros 3 supergrupos de eucariotos. Os cromalveolata, os escavata e os rhizaria. Bom, do ponto de vista estrutural, os genomas dessas organelas são constituídos, então, por moléculas de DNA de fita dupla, em geral, circulares, chamadas, no caso das mitocôndrias, de mtDNA, e dos plastídeos de ptDNA. ptDNA é a denominação utilizada para qualquer tipo de plastídeo, mas às vezes usa-se especificamente para plastídeos não fotossintetizantes, como os cromoplastos, os aminoplastos, elaioplastos e os proteoplastos. E também pode ser a denominação de cpDNA. Então, aí são os plastídeos com a denominação utilizada para plastídeos fotossintetizantes, no caso aqui os cloroplastos. É importante salientar, então, que o genoma é o mesmo para todos os tipos diferentes de plastídeos presentes em células de uma determinada espécie vegetal. Além do fato de serem geralmente circulares, os genomas das organelas possuem outras semelhanças com os genomas procarióticos. São pequenos, contêm genes que codificam funções relacionadas, organizados em óperons, e muitas das proteínas por eles codificados, como as proteínas ribossômicas, são mais similares às proteínas correspondentes de bactérias do que as codificadas por genomas nucleares eucarióticos. Estas semelhanças também são explicadas pela origem endossimbiótica dessas organelas. O repertório gênico de genomas de mitocôndrias e plastídeos é hoje deficiente, produzindo apenas uma fração menor das proteínas necessárias à biogênese e ao funcionamento dessas organelas. Isso ocorre porque, durante a evolução,
Tanto de mitocôndrias como de plastídeos, muitos genes foram transferidos horizontalmente para o núcleo de célula hospedeira em eventos de transferência gênica endossimbiótica, ou até mesmo perdidos. Assim, na biogênese de novas mitocôndrias e plastídeos, a grande maioria das proteínas necessárias é codificada pelo genoma nuclear e importada para as organelas depois da síntese em ribossomos citosólicos. Os processos de replicação de genomas de organelas e de expressão na transcrição e tradução dos seus genes são autônomos, isto é, ocorrem nas próprias organelas. Entretanto, apesar das proteínas que mediam esses processos genéticos serem exclusivos das organelas, a maioria delas também é codificada pelo genoma nuclear. Os genomas, então, das mitocôndrias típicas são formados por um cromossomo circular único. Há, contudo, exceções, como genomas mitocondriais constituídos por mais de um cromossomo ou por um cromossomo linear. No DNA mitocondrial humano, além de dois RNAs, de RNAs ribossomais de 12S e 16S, tamanho deles, o primeiro para a subunidade menor e o segundo para a subunidade maior dos ribossomos mitocondriais, e de 13 proteínas componentes do aparato da cadeia respiratória, são codificados também 22 RNAs transportadores, o mínimo necessário para a tradução de todos os seus códigos. Um aspecto interessante da codificação de proteínas em genomas mitocondriais de muitas espécies, desde leveduras até seres humanos, é a utilização de códigos genéticos alternativos, distintos do nuclear. Isso demanda RNAs transportadores específicos para a tradução de determinados códons nas proteínas por eles codificadas. Além disso, são considerados frequentes em mitocôndrias eventos de processamento pós-transcricional de RNAs, como a editoração de RNA e o transesplase. Espero que vocês tenham uma ótima leitura. O texto está aí, são 12 páginas, mas tem bastante ilustração e o texto é bastante acessível. Aproveitem para ler e não esqueçam de responder o quiz no final da sua leitura. Um beijo para todos. Tchau, tchau.